centenas de pessoas, desde que fora desse grupo de pessoas exista um outro contra o qual essas pessoas possam projetar os seus ódios. E isso é o que faz ou dá sentido à existência desse narcisismo das pequenas diferenças, que nada mais é do que um mecanismo através do qual nós localizamos os nossos defeitos, as nossas ausências de virtudes, sempre num outro, tal como procederam, por exemplo, os nazistas em relação aos judeus. Toda a culpa da miséria econômica da Alemanha não era o resultado de uma Primeira Guerra Mundial, nem era resultado da má gestão governamental alemã. A culpa era dos banqueiros judeus. E é dessa forma que, em geral, nós procedemos. Para René Girard, um antropólogo, diz ele que é necessário em sociedade que sejam escolhidos determinados grupos que nós possamos vitimar, para que, escolhida a vítima sacrificial, nós continuemos nos mantendo literalmente unidos e coesos. Nesse sentido, quais melhores vítimas sacrificais, senão o negro, o pobre, o louco, a mulher, o homoafetivo, toda e qualquer pessoa que traga a marca da diferença, que no final das contas todos nós conservamos, mas que do ponto de vista do nosso pensamento e do nosso imaginário, nós pasteurizamos em função de uma coesão de grupo que de fato não existe, porque todos nós somos fundamentalmente diferentes entre nós mesmos, embora essas diferenças mínimas apontem muito mais para a igualdade do que propriamente a diferenciação. Então, infelizmente, chegamos a esta distopia. Uma distopia que, no final das contas, entre nós, verifica-se a partir de uma crise que inicialmente é uma crise ético-moral, que se transforma numa crise política, que vigora e se revigora a partir de uma crise econômica. Crise econômica essa que reverbera, transformando-se em crise social. Até que, do ponto de vista sociológico e jurídico, nós chegamos, talvez, ao estado, ao momento mais grave da crise brasileira, quando nós nos deparamos com uma crise que é jurídico-institucional. Eu acredito que, de fato, talvez nós tenhamos chegado ao fundo do alçapão existente no fundo do poço da crise nacional na qual nós entramos, tal como dizia o analista alemão. Infelizmente, claro, diante de todas essas circunstâncias, nós podemos ainda, apesar de tudo, retirar dessa crise dos sonhos, dessa crise das utopias, uma grande lição. Até porque, nesse sentido, comungo eu do pensamento de Nietzsche. E Nietzsche nos informa que nada existe que seja apenas e tão somente completamente bom, da mesma maneira que nada existe que seja apenas e tão somente completamente ruim. Afirma Nietzsche que todo objeto apresenta duas faces, uma face luminosa e uma face sombria. Tudo tem um lado positivo, graças à existência de um lado negativo e vice-versa. E qual seria, no final das contas, a lição que a gente poderia, num primeiro momento, retirar dessa crise dos nossos sonhos? A grande lição seria, por mais irônica que essa lição pareça, é que a esperança não é, de fato, a melhor conselheira. Porque a esperança, queiramos ou não, nos leva literalmente a um estado de espera, de expectativa, que é imobilizante. Esperar, estar nutrido de esperanças, na verdade, afirma-nos esta crise, não se tratar da melhor atitude individual ou coletiva a ser adotada. Da mesma forma, não se constitui como sendo o melhor dos afetos aquilo que, em geral, substitui a esperança, tal como quando a esperança fracassa, que se chama desespero. Sair da esperança para incorrer no desespero é, na verdade, praticar uma tragédia maior do que pura e simplesmente assistir entre lágrimas ao fracasso de toda e qualquer esperança. E qual seria, então, a lição a ser daí retirada? Surge, nesses tempos de crise, um conceito novo no mundo da filosofia, que é o conceito de inesperança. Um conceito, sobretudo, proposto por um psicanalista de nome Lacan, para quem não seja do ramo. Inesperança essa que, na verdade, em grande medida, é a recuperação do que um filósofo grego de nome Epicuro chamava de ataraxia.
O que era ataraxia? Ataraxia é a condição, para Epicuro, típica do sábio. Aquele sujeito que, diante da alegria, não se deixa tomar, invadir, literalmente, pela mania, e que, do ponto de vista da tristeza, não se permite incorrer em depressão. Uma vez que, para Epicuro, era típico do formato do filósofo que ele soubesse adequadamente, sem perder os brios e sem perder a capacidade alusiva à dignidade de ser, que ele se devesse adequadamente comportar diante da tristeza ou diante da alegria, com aquilo que no final das contas a gente chamaria de impassividade. Não a impassividade imobilizante, mas a impassividade de quem é capaz de tomar da euforia, analisando-a, da mesma forma que seja capaz de tomar da depressão ou da tristeza mais profunda, sendo capaz de analisá-la e, a partir daí, retirar lições e experiência. Então, o que seria essa inesperança? Essa inesperança nada mais seria do que, primeiramente, a ausência de uma passividade que nos é determinada pela esperança. Seria não esperar e, por não esperar, agir. Mas, ao mesmo tempo, seria um agir não determinado pelo desespero que nos levaria, eventualmente, à ideia de uma imediatez. Porque a sociedade, assim como a natureza, cumpre-se a partir de ciclos. E uma das grandes virtudes da filosofia é agir sabendo, porém, esperar. Dessa forma, então, nós poderíamos retirar dessas ideias alusivas às distopias que hoje tomam todo o cenário antes ocupado pelas utopias, como sendo a crise dos nossos sonhos o elemento que tenha que nos levar obrigatoriamente à capacidade e à necessidade de analisar os sonhos mortos, para que desses sonhos mortos outros sonhos possam ser produzidos. Sonhos esses que somente poderão ser de fato reconstruídos, remontados, recriados ou reinventados se eu tomar de toda e qualquer que seja a crise para analisar não apenas tão somente a crise em si, mas analisar a mim mesmo enquanto elemento pertencente a uma dada crise. E nesse sentido é que nós teríamos que investigar num segundo momento a crise dos sonhadores, perguntando-nos então, no final das contas, se de fato existe apenas tão somente uma crise institucional lá fora, ou existe uma crise constitucional cá dentro, do ponto de vista de nossa formatação psicológica. Nesse sentido, então, de fato, nós, enquanto seres humanos, vivenciamos um tempo, o tempo da contemporaneidade, em geral também designado por outros pensadores como sendo o tempo da pós-modernidade. E a cada tempo, a cada era social, digamos assim, as suas específicas características. Geralmente afirmam os historiadores que um determinado fato histórico somente se torna capaz de ser analisado quando do necessário afastamento cronológico daquele que o analisa em função do fato acontecido. Tempo esse que, para os historiadores, seria alguma coisa em torno de 50 anos, mesmo existindo alguns historiadores que afirmem que hoje os elementos passam-se com tal velocidade que talvez 50 anos não sejam mais necessários, podendo-se fazer as análises num tempo hábil muito menor. Mas, em todo caso, a questão que me norteia no presente momento é a questão que nos leva a perguntar se esta pós-modernidade está mais contribuindo com a possibilidade de aperfeiçoamento do gênero humano ou estará mais contribuindo para uma imperfeição humana cada vez maior. Para isso, necessário seria que nós investigássemos quais são os valores que norteiam essa sociedade pós-moderna, onde quer que ela esteja situada, aqui, na Inglaterra, na Alemanha ou nos Estados Unidos. E quais são, então, esses valores? O primeiro dos valores que caracteriza a pós-modernidade é a velocidade. Tudo há que ser não apenas tão somente veloz, mas instantâneo. O computador, a cibernética, mudou o nosso conceito de tempo, mudando, evidentemente, também a nossa capacidade de espera.
Você liga um computador, mas você é obrigado, por exemplo, a esperar 15 minutos que lhe chegue uma determinada resposta. E você diz, mas a internet hoje está muito lenta. São 15 segundos apenas tão somente. Como, porém, você não obteve de modo instantâneo a resposta que você desejava, automaticamente alguém há que ser culpabilizado e a culpa há que recair no sistema cibernético contratado por você. Essa velocidade é o que, no final das contas, caracterizaria esse impulso no tocante às relações entre pessoas que se tornaram cada vez mais efetivas dentro do espaço mais absolutamente curto de tempo. Eu ainda sou do tempo em que namorar uma pessoa significava conhecer aquela pessoa, encontrar-se com aquela pessoa várias vezes na rua, depois namorar durante um tempo relativamente longo com aquela pessoa na calçada, uma vez que, no final das contas, era necessário que a família não tomasse parte nenhuma naquele compromisso que ainda não havia sido oficialmente marcado, para que então, depois de um tanto quanto de tempo, você pudesse acessar o terraço da casa da moça, para depois ser convidado a namorar na sala, geralmente na companhia de uma irmã menor, que funcionava naquela circunstância como fiscal, mas para que você fosse à sala de estar, ou sala de jantar, melhor dizendo, da casa dessa moça, era necessário que o tempo passasse e você pudesse ser convidado para um almoço ou para um jantar, geralmente em uma ocasião solene, por exemplo, jantar natalino, ou almoço de 1º de janeiro. Eu lembro bem, com a permissão de vocês, o que Juca Chaves dizia, caracterizando o relacionamento afetivo entre as pessoas nos tempos dele, e ele fazia referência a isso ainda na década de 1980, quando ele dizia, no meu tempo o namoro transcorria de uma forma muito mais lenta, mas hoje em dia, em uma hora, é a mão na mão, a mão naquilo e aquilo naquilo, e terminamos, no final das contas, já no mesmo dia, com todo um processo lento, tal como colocado em outros tempos da história dos relacionamentos afetivos entre pessoas. Então tudo há que ser absolutamente veloz, nada pode ser lento, exatamente porque tempo é dinheiro, já nos ensinava Henry Ford. Ainda bem que, no final das contas, a humanidade não é feita sempre da aceitação, a crítica de todo o conceito que lhe é proposto, melhor dizendo. Daí, então, o movimento que acredito vocês devam conhecer, que é o movimento denominado de Slow Food, por oposição ao Fast Food. Movimento esse que nos propõe a ideia de que o tempo, na verdade, é mais que uma demarcação de minutos, segundos ou horas, algo alusivo a uma capacidade humana que necessita ser adequadamente treinada. Porque somente o tempo é que é capaz de revelar determinadas qualidades existentes em determinados fatos. Quem é que melhor se alimenta? É aquela pessoa que come um prato fast food em 15 minutos ou aquela pessoa que, no final das contas, senta à mesa com uma família e, por conta do tempo que ela dispõe, é capaz de despender 1 hora, 1 hora e meia tomando uma refeição entre amigos? É nisso que se baseia o princípio do slow food. Fazer as coisas, no final das contas, como se no final das contas nós tivéssemos o necessário tempo. Até porque, se percebêssemos adequadamente como nós utilizamos o tempo, nós iríamos verificar que nós consumimos o tempo de uma forma absolutamente irresponsável, como se possuíssemos todo o tempo do mundo, mas sem saber fazer a adequada e necessária contabilidade do tempo. Nós perdemos um tempo incomensurável com coisas absolutamente banais. E eu lhes dou um exemplo disso. E caso aceitem a minha sugestão, poderão com certeza praticá-la no próximo domingo. Tomem de uma folha de papel ofício em branco, melhor dizendo, uma caneta. Sentem-se diante do televisor e assistam na íntegra o Domingão do Faustão. Anotando nesta folha em branco de papel tudo aquilo que seja sugestão importante para que você possa levar, por exemplo, uma semana iniciada ainda no domingo, melhor. Muito provavelmente, se assim você proceder, você vai verificar que nenhuma sugestão dali lhe resultou que pudesse, de fato, transformá-lo numa pessoa melhor, numa pessoa mais feliz. Mas ainda assim, nós perdemos tempo, literalmente, com o Domingão do Faustão ou outros programas congêneres,
Esquecidos que nessa ocasião muito melhor nós procederíamos lendo um bom livro, ou brincando com um filho, ou conversando com o cônjuge, ou coisa que o valha. Mas é essa velocidade que deixa a sua marca, a sua impressão na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. O que está plasmado de forma absolutamente modelar naquela música de Paulinho da Viola, que trata do encontro entre duas pessoas, porque o sinal de trânsito fechou e elas conversam entre si. Olá, como vai? Eu vou indo. E você? Tudo bem? Ah, tudo bem, eu vou indo. Até que o sinal abre e essas pessoas possivelmente não se encontrarão mais. Mas ao lado dessa velocidade, nós nos deparamos com o que eu hoje caracterizaria como autismo, ou como egotismo, ou como solipsismo. Nós hoje nos arvoramos uma condição que não é humana quanto à ideia de que somos capazes de viver sozinhos. O ser humano não é capaz de viver sozinho. Uma figura como Tarzan, por exemplo, somente pertence ao mundo da ficção. E Tarzan, caso de fato fosse um sujeito real, ele seria um animal que teria forma humana, mas humano com certeza ele não seria, porque lhe faltaria a sensibilidade humana, faltar-lhe a capacidade de pensar humanamente, sendo ele apenas tão somente um bicho animal. Mas em todo caso, nós que no final das contas, na condição de psiquiatra, nos deparamos com uma explosão no número dos diagnósticos de quadros autistas, podemos apenas tão somente como sociólogos chegar a uma conclusão. O autismo é tão frequentemente diagnosticado hoje, quando em comparação com há 10 anos passados, exatamente porque nós somos ou estamos nos transformando em uma sociedade autistoide. As pessoas colocam auriculares nas orelhas, nos ouvidos e andam na rua como se no final das contas elas não estivessem em meio a pessoas. Nós nos cercamos cada vez mais de muros cada vez mais altos, de muros eletrificados. Nós, no final das contas, tomamos muitas vezes as refeições sozinhos, exatamente porque nós cada vez nos isolamos mais. E o que eu chamo aqui de autismo nada mais é do que esse solipsismo, essa ideia de que eu sozinho sou capaz de cumprir e de resolver todas as minhas mais absolutas necessidades. Mas ao lado da velocidade do autismo coloca-se a analgesia. Nunca o mundo foi tão absolutamente analgésico. Diante da menor parcela possível do sofrimento, nós já recorremos obrigatoriamente a um analgésico ou a um elemento capaz de eliminar em nós a dor. Quando, na contrapartida, a filosofia nos ensina que a dor é o maior dos mestres que pode existir, que o sofrimento é de fato aquilo que no ser humano é capaz de lhes fornecer a melhor e mais indelével de todas e quaisquer lições. Esquecido o ser humano, inclusive, daquilo que dizia Vinícius de Moraes: a alegria é inimiga da poesia, porque a poesia somente é irmã da infelicidade. É exatamente nesses momentos de infelicidade que mais frequentemente nós que não somos poetas somos capazes de poetificar, exatamente porque estamos tristes, exatamente porque estamos em sofrimento. Mas essa analgesia, no final das contas, ela é praticada através de psicofármacos os mais diversos. Existem para isso os antidepressivos, os ansiolíticos cada vez mais potentes, existindo ao lado desses psicofármacos outras tantas substâncias cuja principal capacidade é exatamente a da sedação de todo e qualquer processo doloroso. Nesse sentido, costuma a psiquiatria dizer que o álcool é o mais potente e o mais efetivo dos analgésicos, porque ele funciona como um analgésico para o próprio sujeito, que, por exemplo, se encontra desempregado e, por conta do estado de embriaguez, não pensa na sua condição econômica, da mesma forma funcionando esse álcool como um analgésico social, uma vez que, no final das contas, esse sujeito desempregado, embriagado, não reivindica os seus direitos em função exatamente dessa analgesia que o álcool lhe provocou. Uma certa vez, no centro de saúde, onde eu e minha esposa trabalhávamos, compareceu o prefeito de plantão, o prefeito da época, cujo nome, por questão ética, infelizmente eu não posso revelar, e ele dizia: mas o consumo de benzodiazepínico, ou seja, o consumo de diazepam, de ansiolítico, é muito grande, é preciso que seja adotada alguma medida para diminuir o consumo de ansiolíticos. Acontece, porém, que o centro onde nós trabalhávamos, nele trabalhavam, caso engano, 8 psiquiatras.
era o único centro de saúde no qual existia a doação de medicamento concreto, uma vez que nos postos do INSS não existiam medicamentos. Além do que, para o mesmo centro compareciam outros tantos pacientes das cidades circunvizinhas que retiravam o diazepam, né, daquele local. Na verdade, existia uma explicação clínica para o grande consumo de benzodiazepínicos. Mas, em todo caso, ele dizia é necessário que seja diminuído o gasto, o consumo de diazepam. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Ele diz, bem, a melhor das soluções, muito provavelmente dela, o senhor não vai gostar. E como seria para que a gente pudesse diminuir o consumo de diazepam? Ele disse, se o prefeito incompetente desta cidade criasse empregos, evidentemente que a quantidade do consumo de diazepam diminuiria muito, porque um sujeito empregado não necessita do ansiolítico por conta do desemprego em que ele se encontra. Evidentemente que ele não gostou da minha resposta, que foi, no final das contas, a mais sincera. Mas a sinceridade, em geral, dói, embora nós a defendamos tanto. Ao lado, então, da velocidade, do autismo, da analgesia, da anestesia, coloca-se a anestesia. A anestesia é que ser diferenciada da analgesia. A analgesia é esse rechaço que nós, em geral, praticamos quanto à dor. A anestesia é essa condição que cada vez mais gravemente nós apresentamos e que resulta nesse embotamento afetivo em relação às pessoas e às coisas do mundo. Nós cada vez mais anestesiados estamos e somos. É capaz, então, perfeitamente aceitável em função dessa anestesia, que nós passemos por cima de uma pessoa que se encontra caída em uma calçada, porque no final das contas o outro, em seu sofrimento, não me interessa mais. Imaginemos que eu houvesse aqui chegado mais tardiamente e lhes explicasse que estava chegando tarde porque estava contemplando o brilho de uma estrela. Muito provavelmente alguém não diria, mas com certeza pensaria, esse sujeito que aqui chega atrasado porque estava contemplando uma estrela só pode ser viado. Né? Ainda bem que no final das contas existem essas pessoas, as pessoas dos homoafetivos, nas quais ainda repousa uma sensibilidade que a humanidade infelizmente perde a olhos vistos de forma cada vez mais presente e cada vez mais intensa. Então essa anestesia é essa perda de sensibilidade. O ser humano não mais se sensibiliza para com outros. E nós brincamos, inclusive, com a sensibilidade alheia. Não sei se vocês foram informados do fake, né, da mentira, que ontem foi praticada em todo o noticiário internacional. Em uma escola que caiu em escombros na Cidade do México por conta do terremoto, do qual todos vocês foram informados, noticiava a imprensa internacional que lá dentro se encontrava ainda viva, na companhia de outras crianças, uma menina de 12 anos de nome Frida. E o mundo, pelo menos de forma visível, mesmo que curta, sensibilizou-se com uma menina chamada Frida, que no final das contas trazia o nome da maior pintora mexicana, pintora essa que terminou por se transformar, digamos assim, numa marca registrada de sensibilidade do mundo inteiro. Frida Kahlo se transformou em broche, bolsa, toalha, enfeite de geladeira, mas em todo caso terminou ela por ganhar uma notoriedade que muito possivelmente foi o que fez com que a pessoa que plantou a mentira houvesse optado por esse nome. Porque, embora campeasse essa mentira por volta das 14 horas, às 16 horas já se sabia que não existia Frida nenhuma no interior daquela escola. E, no final das contas, lembrava-me eu de um filme de Woody Allen, A Era do Rádio, que não sei se vocês assistiram, em que o pai está perseguindo o filho em torno da mesa para dar-lhe uma surra. Até que o rádio noticia que uma menina caiu num fosso. A menina está colocada, então, a 12 metros de profundidade e todas as pessoas estão tentando, a todo custo, salvá-la. E aí, no final das contas, porque o rádio noticia aquilo, com toda a agilidade que o rádio, então, podia noticiar, simplesmente o pai toma desse filho que antes ele procurava bater, coloca no colo, o acaricia enquanto escuta no rádio a adoção das medidas que estão sendo implementadas, objetivando salvar a criança. Criança essa que, finalmente, o rádio noticia que nada do que foi feito produziu o resultado objetivado e a menina, infelizmente, faleceu. E aí o pai
põe o menino no chão e continua a correr atrás dele para dar-lhe uma surra, porque é dessa forma que, no final das contas, o mundo vivencia o sofrimento alheio, o sofrimento das pessoas, a partir fundamentalmente da ideia de anestesia. Por fim, duas últimas qualidades, duas últimas virtudes, duas últimas características desta pós-modernidade: a descartabilidade e o gozo perverso. O que é descartabilidade? Descartabilidade nada mais é do que esse processo relativamente rápido, mediante o qual, num primeiro momento, foram inventadas as canetas descartáveis, logo em seguida os copos descartáveis, os lenços descartáveis, os isqueiros descartáveis, até que finalmente nós conseguimos aprimorar essa descartabilidade, inventando pessoas descartáveis. O velho é descartável, o pobre é descartável, o estrangeiro é descartável, o sujeito portador de uma determinada limitação física é absolutamente descartável, porque o que interessa em matéria de pessoas são pessoas que possam ser úteis na condição de mão de obra à produção de mercadorias. E ao lado dessa descartabilidade, o gozo perverso. Um gozo que é sobretudo descrito por Lacan. Gozo perverso esse que se caracterizaria então da seguinte forma. O que é o que Lacan chama de gozo perverso? É esse prazer que eu sou capaz de sentir, de mobilizar em mim, em função da aplicação, por exemplo, da violência simbólica contra determinada pessoa. Lacan afirma que nós estabelecemos relações perversas, dizendo ele que nós estamos dentro de uma relação perversa todas as vezes em que um sujeito trate outro sujeito não como o sujeito que ele é, mas como o objeto que dentro dessa relação ele se tornou ou assim foi transformado. Uma relação na qual o marido bate na mulher ou o companheiro bate na companheira é uma relação perversa, extraindo esse sujeito que bate nessa companheira um gozo perverso, ou seja, um prazer que não é um prazer apenas tão somente colocado no sentido da brutalidade praticada, mas no sentido do prazer disso resultante de saber se esse sujeito que nela bate como investido da capacidade de humilhar, da capacidade de subjugar, da capacidade de infligir-lhe medo, inclusive quando não bate. Porque se vocês conversassem com uma mulher que é vítima de violência doméstica, por exemplo, vocês descobririam que o medo e o sofrimento dessa mulher começa muito tempo antes do marido voltar para casa, ou antes do companheiro ao lar retornar. E isso, no final das contas, é gozo perverso. Mas é dentro, no final das contas, dessas características tipicamente sociais que nós sonhamos. E aí caberia, no final das contas, perguntar com o que é que cada um de nós sonha? Qual é a validade ética dos nossos sonhos? Porque, no final das contas, tal como diz a música, sonho que se sonha sozinho é sonho, mas um sonho que se sonha junto é, eventualmente, realidade. Mas, nesse sentido, será que nós estamos sonhando os sonhos corretos? Será que é possível falar sem sonho correto ou sonho errado? Do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da psicoterapia, sim. Existem sonhos errados, sonhos equivocados. E eu chamaria aqui de sonhos equivocados aqueles sonhos cuja possibilidade de concretização ou de realização seja mínima, redundando, em geral, esse sonho em um fracasso. Fracasso esse do sonho capaz de produzir, então, a crise. A crise desse sonhador diante desse sonho eventualmente esfacelado. Existindo, então, do ponto de vista da psicologia, toda uma teoria da crise. Uma teoria que objetiva investigar por que é que existem certas pessoas que, por exemplo, entram em crise e em crise permanecem o tempo inteiro ou o restante de suas vidas. Até porque, no final das contas, de fato, a crise é a melhor condição típica do ser humano. Mas, em todo caso, do ponto de vista da psicologia, o que é que nós poderíamos, então, chamar de crises? Crises são esses momentos pelos quais nós passamos e que, graças aos quais, nós somos convocados a uma revisão, digamos assim, dos nossos conceitos e das nossas concepções. Existindo, basicamente, duas modalidades de crises, do ponto de vista da teoria psicológica das crises. As crises denominadas de essenciais e as crises acidentais. Um exemplo de crise essencial é, por exemplo, a adolescência.
toda e qualquer pessoa, para chegar à vida adulta, há que passar pela essencialidade da adolescência e as crises que essa adolescência termina por tipificar. Ou seja, ela é de fato uma crise essencial em toda e qualquer pessoa que chegue à vida adulta, porque toda pessoa que eventualmente à vida adulta chegue há que passar obrigatoriamente pela adolescência. Da mesma forma, o fim da infância se constitui também, por sua vez, como uma outra modalidade de crise essencial. Eu somente chego à adolescência, findando ou deixando para trás a minha infância, passagem essa que termina por se verificar literalmente como investida de características de crise. Até porque é relativamente fácil percebermos essas modalidades de crise. É aquela criança que, no final das contas, é tratada em certo momento pelo pai e pela mãe como criança que ainda é, embora em outras ocasiões ela seja instada a se comportar como um adolescente ou um jovem, uma vez que ela ainda não entrou de fato na juventude. Ou o adolescente, que muitas vezes é tratado como se fosse criança, dele se exigindo um comportamento tipicamente adulto, configurando-se isso então sob a forma de crise essencial. Mas ao lado dessas crises essenciais existem as crises acidentais, e que são aquelas crises pelas quais nem todas as pessoas passando apenas e tão somente em função das suas próprias circunstâncias existenciais, como a crise que nos é determinada pelo casamento ou a crise que nos é determinada pela separação, pelo divórcio. Essa crise só é vivenciada, evidentemente, por quem casa, da mesma forma que a crise do divórcio somente é vivenciada por quem, em tendo casado, agora se divorcia. Pessoas solteiras, então, não passariam tipicamente por essa crise. Mas toda crise, no final das contas, independentemente de se tratar de uma crise essencial ou de uma crise acidental, comporta a ideia do conflito. Daí, pensar-se crise necessariamente significa pensar-se conflito. E o conflito é nada mais, nada menos do que essa situação psicológica na qual coloca-se uma determinada pessoa que, por ser pessoa, é então a ela determinada a necessidade de fazer escolhas. E nós nos encontramos em conflito todas as vezes em que tenhamos que fazer escolhas. Lembrando que, no final das contas, toda crise institui de fato um conflito. Em geral, um conflito mais visível, um conflito mais intenso, um conflito mais grave do que aqueles conflitos que a gente vivencia na vida cotidiana. Mas de que forma dão-se os conflitos? Os conflitos se instituem no ser humano a partir fundamentalmente de 3 modalidades. Ou seja, toda e qualquer situação conflituosa cabe perfeitamente dentro de um desses 3 modelos de situações vivenciadas sob a forma de conflito. Então, existe um primeiro tipo de conflito, denominado de conflito acercamento, que nada mais é do que aquela situação em que se coloca uma determinada pessoa que quer simultânea e impossivelmente ao mesmo tempo 2 coisas. Eu ilustro geralmente para os alunos essa situação conflitual a partir da ideia de Maria e seus relacionamentos. Maria está apaixonada por João, mas está também apaixonada por Pedro. Até porque, no final das contas, as qualidades que Pedro tem, também João as possui, de maneira tal que ela se sente atraída por um, na mesma medida em que se sente atraída pelo outro. Mas Maria terá que fazer uma escolha. Essa escolha, então, terá que ser feita em função disso, que é a possibilidade obrigatória de optar apenas por um, embora ela seja convocada, conclamada, chamada por 2 elementos que os mesmos interesses nela são capazes de produzir. Evidentemente que, digamos, ela escolherá João, lastimando, porém, não haver podido ficar com Pedro. Caso ela escolha Pedro, ela lastimará com certeza a escolha de ter tido que abrir mão de João, uma vez que, no final das contas, a sua escolha recaiu sobre um outro elemento. Essa situação é tipificada por Cecília Meirelles em uma obra intitulada A Menina do Ou-Ou. É a menina que, ao mesmo tempo que queria uma bola, queria uma boneca. Ao mesmo tempo que ela queria sair, ela queria ficar em casa. E, de fato, é assim que muito frequentemente comportam-se as pessoas. Aquela pessoa que diz, eu, na verdade, tenho que fazer agora, infelizmente, uma escolha. Porque das duas, uma. Ou eu vou trabalhar numa empresa que me paga muito bem, mas na qual, com certeza, eu serei maltratado, ou eu vou trabalhar numa empresa na qual eu serei tratado de uma forma muito boa, mas o salário lá é muito menos compensador. E o sujeito, de fato, terá que fazer uma escolha.
E essa escolha resultará, evidentemente, num conflito, torcendo eu, em relação a Maria, João e Pedro, que no tempo futuro Maria não seja então tomada por aquilo que caracteriza os efeitos teleológicos opostos à distância de todo e qualquer conflito. Quando Maria, casada com João já há 30 anos, pare um belo dia e pense: como seria a minha vida se eu eventualmente houvesse escolhido, não João, mas houvesse casado com Pedro? Será que seria mais feliz ou menos feliz? A segunda forma de conflito é o conflito acercamento-distanciamento. Digamos que Maria apenas tão somente está apaixonada por João, que ela detesta. Ela é apaixonada por João por conta das qualidades que ele apresenta, que são inúmeras, apresentando ao lado dessas inúmeras qualidades defeitos que ela não consegue absolutamente assimilar. Então ela é evidentemente atraída por João, que em relação ao seu comportamento tem características que a fazem repudiá-lo. Mas ainda assim, claro, ela terá que escolher. Até porque, escolhendo as qualidades de João, ela terá que aprender a assimilar-lhe os seus defeitos. Uma vez assimilando-lhe os defeitos, eventualmente ela poderá ainda contar com as benesses dessas qualidades que são praticadas por João em sua conduta e em seu comportamento. Terceira forma de conflito seria o distanciamento. Maria é convocada pelo pai e colocada diante de João ou de Pedro. Pai esse que lhe diz: chegando a hora de casar, você necessita escolher um dos dois, por qual você opta, nem querendo João, nem querendo Pedro, Maria. Ou seja, nessa instância, nessa circunstância, ela é obrigada a escolher exatamente a partir de duas coisas que, no final das contas, para ela, digamos assim, seriam ruins. E eu diria que, pelo menos nos argumentos que eu tento levantar em relação ao meu filho, do ponto de vista político, eu dizia que hoje a gente vive um conflito de distanciamento, negando-me eu a votar em um candidato apontado como menos ruim. Mas é essa a condição de Maria na qual ela se encontra. Ou seja, ela é obrigada a escolher entre João ou Pedro, em função da obrigatoriedade da escolha, escolher o menos ruim. Mas eu não acho que, de fato, essa seja a melhor escolha. Então, no tocante a uma crise, quer seja ela provocada pela derrocada de um sonho, e tudo o ser humano é capaz de transformar em sonho, o que é que nos resta analisar? Resta-nos analisar que, em relação a toda e qualquer crise, a psicologia nos informa que existem três elementos que iam que ser considerados, ou que iam que ser levados em consideração. O primeiro desses elementos é o que a psicologia denomina de coping, o enfrentamento. De que forma que determinada pessoa faz o enfrentamento de uma determinada crise? Será que esse enfrentamento dessa crise está se dando da forma mais produtiva, da forma mais efetiva, do modo mais eficaz ou não? Porque do ponto de vista do enfrentamento, basicamente existem três comportamentos. Esses três comportamentos que qualificam o modo pelo qual uma determinada pessoa enfrenta a crise que ela vivencia são a resolução da crise, a escamoteação ou escamoteamento da crise ou o adiamento da resolução da crise. Ou seja, aquele sujeito que pratica esse adiamento diz: não, vamos deixar para resolver isso amanhã, depois de amanhã, né? Até que às vezes esse amanhã demora muito a chegar. Uma certa vez no meu consultório eu atendia a uma senhora, ainda quando da primeira sessão de avaliação, e ela me dizia: não, eu estou vindo aqui porque acho que a psicoterapia resolverá melhor o meu problema do que o uso de ansiolíticos e de antidepressivos. E a senhora usa, então, antidepressivo e ansiolítico? Uso. Faz quanto tempo? 20 anos. A senhora usa ansiolíticos e antidepressivos há 20 anos, por quê? E ela me dizia: porque há 20 anos eu descobri que o meu casamento fracassou. Fazia quanto tempo que a senhora estava casada quando fez essa descoberta? Ela dizia: 2 anos. E por que não tomou antes nenhuma atitude? Ela dizia: porque eu não sabia o que a sociedade, a minha família era capaz de dizer. E depois eu não tomei uma decisão no sentido da separação, porque eu ficava me perguntando o que é que meus filhos iam dizer. Nesse caso, a senhora tomou a decisão por quê? Ela disse: porque meus netos ainda não falam. Então ela tomava a decisão de procurar psicoterapia exatamente para, no final das contas, tentar resolver um determinado problema que não foi adiado
pura e simplesmente por algo chamado adiamento. Existe uma piada em relação a esses comportamentos de adiamento e que diz respeito ao seguinte: um sujeito sai de casa depois de banhar-se, trocar de roupa, tomar café e rumo ao trabalho passa de frente a um bar. Olhando para o interior do bar, ele vê que no fundo desse bar existe uma placa: amanhã serviremos café, almoço e jantar grátis. E aí o sujeito já toma a decisão: amanhã, com certeza, não tomarei café em casa. No dia seguinte, toma banho, troca de roupa e, sem tomar café, desce. E, em chegando ao bar, olha para o fundo do bar e depara-se com a placa: amanhã serviremos café, almoço e jantar grátis. Porque o dia de amanhã, na verdade, ou chega hoje, ou muito provavelmente ele talvez não consiga chegar. A segunda forma é a escamoteação. O sujeito não resolve a crise, mas cria um ar, uma feição, mediante a qual, pura e simplesmente, a crise não está resolvida, mas são colocados panos mornos sobre a ferida. Não, deixa isso para lá, no final das contas, a gente vai bem, vinha bem, até agora é melhor a gente nem tocar nesse assunto. E, em geral, no tocante aos relacionamentos, o que termina por acontecer é que o pequeno furúnculo que não foi suficientemente drenado transformar-se-á num furúnculo cada vez maior, cada vez mais absolutamente doloroso. Havendo apenas, tão somente, nesse enfrentamento de toda e qualquer crise, a possibilidade da resolução. Mas resolver uma crise não significa dizer que isso será uma tarefa indolor. Até porque resolver uma crise significa drenar tudo que de secreção purulenta no interior dessa relação, por exemplo, exista. Significa levar até as últimas consequências essa análise de uma crise que ou será analisada até os seus últimos e mais profundos itens ou não será resolvida. Eu discuti isso em relação à Universidade Estadual da Paraíba. Eu acho que a Universidade Estadual da Paraíba vem sofrendo uma crise que, no final das contas, é a mesma crise, exatamente por conta da incompetência ou da incapacidade de resolução em profundidade dessa crise na qual ela se encontra. Muito provavelmente, daqui a alguns meses, a gente ouvirá novamente falar em uma outra greve, porque, no final das contas, esse problema não resolvido apenas tão somente foi tratado pela via do adiamento ou da escamoteação. Então, esse elemento de enfrentamento denomina-se de coping. Mas toda crise gera ansiedade, toda crise gera estresse. Até porque, no final das contas, diante da crise, a primeira ideia da qual nós somos tomados é que aquela crise precisa ser dissipada. Nesse sentido, tal corretamente pensava Heráclito, quando afirmava que a crise apenas advém objetivando que possamos perceber que alguma coisa precisa ser modificada, alguma coisa precisa ser mudada. Essa é a função da crise. Se você está apresentando uma crise profissional, por exemplo, será que não é chegada a hora de você se perguntar: devo eu continuar exercendo a mesma profissão? Ou será que não seria mais salutar, do ponto de vista mental, que eu procurasse uma outra ocupação, uma outra profissão? Se eu me apresento em crise de identidade, a mim apenas tão somente cabe adotar as resoluções mediante as quais eu possa resolver essa identidade que muito provavelmente não foi bem construída ao tempo em que ela deveria ter sido, para que eu possa assumir uma outra identidade, acaso seja essa a situação. E, por fim, a resiliência, que é o terceiro elemento, junto ao coping, o enfrentamento a esse estresse e a essa ansiedade. Resiliência é essa que nada mais é do que a capacidade apresentada por uma determinada pessoa quanto a uma adaptação maior ou menor em função daquelas circunstâncias nas quais ela vive. Resiliência é esse que, no final das contas, é um termo complementar à concepção de saúde mental. Ou seja, bem está psiquicamente quem bem esteja em função da circunstância material dentro da qual se encontre. Eu via crianças sírias na televisão, né, enquanto bombas caíam, enquanto prédios se incendiavam, essas crianças brincavam com uma bola velha. A gente pode, então, tomar aquelas crianças, literalmente, no sentido de uma resiliência que, muito frequentemente, as crianças, por serem incapazes de dimensionar a gravidade de um determinado problema, terminam por se adaptar muito melhor àquela situação. Existindo, então, pessoas que melhor se adaptam a determinadas circunstâncias, ao lado de outras que, no final das contas, têm uma dificuldade muito maior.
Então, evidentemente que de uma crise resultam perdas. E toda perda implica obrigatoriamente em luto. Mas o luto, em geral, é tomado por nós de uma maneira absolutamente equivocada. Nós tomamos o luto, o processo de enlutamento, como alguma coisa da ordem do patológico. O luto é, na verdade, a forma pela qual psicologicamente uma determinada pessoa reage a uma perda no sentido de restabelecer a saúde mental, a felicidade psíquica que antes ela apresentava. Ou seja, diante da perda do meu sonho, qual é a reação mais absolutamente imprescindível no sentido da normalidade, se não lastimar a perda desse sonho, se não chorar por esse sonho fracassado? Uma pessoa que por esse sonho perdido não chore, de fato é uma pessoa com certeza que naquele momento estará manifestando um traço patológico de sua personalidade. Então, nesse sentido, é preciso que a gente entenda que viver não é investido desde sempre de sentido. O sentido que leva e que torna possível a manutenção da existência tem que ser inventado todos os dias. Nesse aspecto, então, viver é reinventar motivos para continuar vivendo todos os dias. E não é, então, por conta do fracasso de um sonho que outro sonho não seja possível. Não é por conta do fracasso de um sonho junto a uma determinada pessoa que nós não possamos acostar os nossos sonhos a uma outra pessoa que, sendo capaz de sonhar, seja também capaz de retroalimentar a minha capacidade de continuar sonhando. Então, para além dessa crise dos sonhos de forma internacional, e para as crises dos sonhos de cada um, no final das contas, é absolutamente imprescindível que nós entendamos que um dos maiores homens que passaram pela humanidade,